Nesse vídeo vamos falar sobre a regra do produto. O que é a regra do produto e para que ele serve? Digamos que a gente tem uma função f de x igual ao produto de outras duas funções, g de x vezes h de x, e a gente queira derivar essa função f de x. Então a regra do produto vai nos dizer exatamente como a gente pode calcular essa derivada. Então, por exemplo, digamos que eu tenho aqui a função f de x igual a seno de x vezes cosseno de x. Então, isso aqui é um exemplo de uma função que é o produto de outras duas funções. Aqui no caso, eu teria o g de x igual a seno de x e o h de x igual a cosseno de x. Então, essa função f de x, ela é o produto entre essas duas funções aqui. Então, para poder derivar ela, nós vamos ter que utilizar o que nós vamos aprender aqui nessa aula, que é a regra do produto. Um outro exemplo de função desse tipo é a função f de x igual a e elevado a x vezes raiz de x² mais 1. Aqui eu tenho o produto entre o e elevado a x e essa raiz daqui. Então aqui eu posso chamar o e elevado a x de g de x. Então g de x igual a e elevado a x. E eu posso definir aqui uma outra função h de x igual a raiz quadrada de x² mais 1. Então, observe que a função f ela é o produto dessa função g com essa função h. Então, vamos ver agora o que fala exatamente a regra do produto. Então, se você tem que f de x é o produto entre as funções g e h, então a derivada da função f vai ser igual à derivada da função g vezes a função h mais a função g vezes a derivada da função h. Então, é assim que você calcula a derivada de uma função que é o produto entre outras duas funções. Então, você vai precisar calcular a derivada da função g, da função h e fazer essa combinação aqui entre eles. Então, voltando aqui no exemplo do seno de x vezes o cosseno de x, nós já identificamos aqui quem é o g de x, quem é o h de x. Então, para poder utilizar a regra do produto, vamos precisar calcular a derivada da função g e a derivada da função h. Então, a derivada da função g é igual à derivada do seno, que é cosseno de x. Então, g' de x é igual a cosseno de x. Caso você queira saber um pouco mais sobre derivadas de funções trigonométricas, como o seno de x, o cosseno de x e entre outras, você pode dar uma conferida no nosso vídeo aqui aparecendo no card, que eu falo sobre a derivada da cotangente, da secante, da cossecante. Então, não deixe de conferir. E a derivada da função h de x, que é cosseno de x, é igual a menos seno de x. A derivada do cosseno é menos seno. Então, você tem que o h' de x é igual a menos seno de x. E aí agora nós podemos aplicar a regra do produto. Então, a regra do produto é exatamente o que eu escrevi daqui. E aí vamos apenas substituir os valores que nós temos aqui. Ó. Nós temos o g', ele está aqui. O h, ele está aqui. O g, ele está aqui. E o h', ele está aqui. Então, é só substituir. Então, substituindo primeiro o g' de x, que é igual a cosseno de x. Então, eu vou escrever aqui igual a cosseno de x. E aí, nós vamos multiplicar o g' pelo h de x, que é também cosseno de x. Então, eu vou substituir o h pelo cosseno de x. Então, vou colocar aqui novamente cosseno de x. Agora eu tenho esse sinal de mais aqui, então eu vou escrever mais. Aí vou substituir agora o g de x. Quem é o g de x? O g de x é seno de x. Então eu vou colocar o seno de x aqui. Então, seno de x. E por fim, eu vou substituir o h' de x, que é menos seno de x. Então, por conta desse menos aqui, eu vou colocar tudo isso aqui entre um parêntese para a gente não confundir os sinais. Então, abre parêntese, menos seno de x, fecha parêntese. Então agora eu consigo juntar isso daqui, ó. Eu tenho cosseno vezes cosseno, é a mesma coisa que cosseno ao quadrado. Então isso aqui vai ser igual a cosseno ao quadrado de x
Aí agora eu vou fazer aqui um jogo de sinais. Eu tenho mais com menos, vai dar menos. Então vou colocar aqui menos. E aí agora eu faço seno de x vezes seno de x é igual a seno ao quadrado de x. E aí nós temos uma outra identidade trigonométrica que nos diz que cosseno ao quadrado de x menos seno ao quadrado de x pode ser escrito de uma forma mais simples, que é igual a cosseno de 2x. Então, novamente, isso aqui já era a minha derivada, mas caso você lembre dessa identidade trigonométrica, você pode escrever isso aqui de uma forma mais simplificada, que é cosseno de 2x. Então, a derivada da nossa função f de x igual a seno de x cosseno de x é igual a cosseno de 2x. Então, vamos para o nosso segundo exemplo, que é uma função um pouco mais complicada. Então, nosso exemplo é e elevado a x vezes raiz de x² mais 1. Então, nós já identificamos aqui quem são as funções que compõem essa função f, que é g de x e h de x. Então, vamos primeiro calcular as derivadas da função g e da função h para podermos utilizar a regra do produto. Então, a derivada da função g, que é g de x igual a e elevado a x, vai ser g' de x igual a e elevado a x. E aí, para poder derivar a função h, nós temos que a função h ela é a composição entre duas funções. Então, para derivar a função h, nós precisamos utilizar a regra da cadeia. Então, nós temos um vídeo aqui falando sobre a regra da cadeia, onde eu derivo exatamente essa função aqui. Então, caso você queira aprender a calcular a derivada dessa função, você pode conferir no card que está aparecendo aqui em cima. Mas eu já vou adiantar aqui que a derivada dessa função h, ela vai ser h' de x igual a x sobre raiz quadrada de x² mais 1. Então, nós conseguimos obter essa expressão aí utilizando a regra da cadeia e você pode conferir nesse outro vídeo que eu falei com vocês. Então, agora, nós vamos reescrever aqui o que é que fala a regra do produto. Então, f' de x é igual a g' vezes h mais g vezes h'. Então, agora vamos apenas fazer as substituições. Então, substituindo aqui o g' de x por e elevado a x. Então, vou escrever aqui igual a e elevado a x. Agora eu substituo o h de x aqui igual a raiz de x² mais 1. Então, vou escrever aqui raiz de x² mais 1. E aí agora o sinal de mais. Agora eu substituo a g de x, que é igual a e elevado a x. Então, vou escrever aqui e elevado a x. E, finalmente, eu substituo a h' de x, que é igual a x sobre raiz de x² mais 1. Então, vamos escrever aqui x sobre raiz de x² mais 1. Então, agora eu vou deixar um desafio para vocês de tentar, a partir dessa expressão aqui, você simplificar e obter essa expressão um pouco mais simples, que é e elevado a x vezes x² mais x mais 1, tudo isso sobre raiz de x² mais 1. Então, eu desafio vocês a tentar deduzir essa expressão mais simples a partir dessa expressão aqui. Uma dica é, você vai ter que calcular o MMC. Então, se você gostou do vídeo, deixe seu gostei aí, se inscreva no canal e eu quero ver aí você comentando nos comentários se vocês conseguiram calcular essa expressão aqui a partir dessa expressão aqui mais complicada. Então, até o próximo vídeo.